Gente, a live caiu. Vamos chamar os convidados de novo. Pera aí. Au. Pera. Ô, Fernandinha! A live caiu. Ah, Fernando, Ai, tava tão legal. tadinho do Edu, onde é que ele caiu, hein? Então, pois é, vamos convidar ele aqui de novo. Gente, que coisa estranha. Tava tão legal. Ô, A live Tava mesmo. Edu, caiu. ô, Edu, essa mulher derrubou nós dois ao mesmo tempo, Edu. Gente, eu tô olhando aqui, eu falei, que isso? Caiu a live. Ai, Jesus. Mas Mas vamos lá. estamos juntos de novo. Eu ouvi a pergunta, eu tenho um casal, meu filho mais velho se chama Matheus, ele tá com 12 anos, e a minha filha mais nova é a Maria Eduarda, tá com 8 anos. Minha dupla. Ai, que delícia. Eu também tenho um casal, viu, Edu? Eu vi. Eu tenho a Marina de 10 e o João de 4. E outro dia eu vi que você postou alguma coisa, acho que era aniversário de uma das duas, o tema foi a boiadeira, né? Oi, Ana Castela. A minha filha é maluca com a Ana Castela Já também. podemos trocar figurinha. Já, Eu fui até num já. show levar a Marina no show da Ana Castela. É o sonho dela. Tô verdade. esperando ela Você vir não pode aqui. falar desse negócio de show com a Fernanda, não, porque ela combina com a Patrícia e vai só as mulheres e os filhos, vira uma bagunça. Não entra nessa não, Edu, que é fria, já tô te É avisando. fria, né? Fui lá É. pra Lavras, pra cidade da Patrícia, pra poder Imagina levar a as Fernanda, a meninas. Patrícia e os meninos E sem os os meninos, maridos. Olha todo que zona. mundo, Essa, todo mundo. essa, essa dupla é dinâmica. Essa É, dupla é Sentando. nota 1000. Ó, você Paty, tá acredita que uma... aí só no a kkk, Paty ela tá caiu. doida pra... Você... Ela tá tomando um vinzinho assistindo a live, conhece ela? Ó, deixa eu falar um negócio. Os Embaixadores é um projeto Hum. muito lindo. Lindo pela riqueza de coisas que traz pra gente, por essa formação de liderança, por esse apoio, né, sobre o que a gente faz sobre coletividade, mas principalmente pelas amizades que a gente construiu. E a Paty é com certeza assim um grande presente que eu ganhei. Ela é assim sensacional, um ser humano incrível. As nossas filhas têm a mesma idade. E tem sido maravilhoso assim, construir e conhecer essas pessoas. Vocês são nota 10, nota 1000. Você acredita que um dia alguém perguntou se a gente era irmã? Parece. Tanto que a gente andava junto, perguntou se a gente era irmãs. Ô, Edu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre os filhos, e filhos é um assunto que me toca muito, sabe? Uhum. Sobre o exemplo, de a gente deixar bons exemplos para os nossos filhos. Quem foi sua principal referência quando você começou? Quem que você olhava e falava assim, nossa, que legal? Cara, minha maior referência, assim, se eu fosse eleger alguém, que é uma pergunta forte, assim, né? Porque na vida a gente tem muitas pessoas que nos marcam. Mas se eu tivesse que escolher uma só, eu escolheria o meu avô. Ai, O, que lindo. o meu avô, cara, assim, ele teve, em alguns momentos da minha vida, assim, eu sempre me recordo dele. E uma das coisas que eu, assim, mais me orgulho, meu avô foi pedreiro, né? E ele era uma pessoa muito querida por todos, muito carismático. E eu ficava impressionado porque ele saía para trabalhar de manhã cedo e voltava para casa todos os dias feliz, entendeu? E isso para mim foi uma grande motivação, assim. Ele me falava às vezes assim, meu filho, quando eu começo a me sentir mal, a primeira coisa que eu faço é ir trabalhar, que passa. Então, meu avô me ensinou muitas coisas, assim, ele ocupou um papel de pai na minha vida por um bom tempo, né? E ele foi a minha referência de homem, de pai. Obviamente, não era perfeito, né? Tinha seus erros, assim, mas mesmo assim um coração que não cabia no peito, assim. Era um homem daquele de milhões, não tem? Ô, Edu, sem querer você contou aqui a sua história e eu acho que teve alguém aí que se emocionou, porque eu sei que tem avô aí que também foi exemplo para muita gente. Quer falar, Gu? É um negócio maluco, assim. Eu não sei por que essa conexão que a gente tem, Edu, mas eu tinha que viver essa live para enxergar muitos porquês. Sim. E a sua história parece que você está falando de muita coisa que aconteceu ao longo da minha vida. E é muito parecido. No momento que começou a trabalhar, a referência masculina do avô,
É um negócio assim, meu avô é um cara que morreu dia 5 de dezembro de 2001, morreu jovem, aos 67 anos. Ele era alcoólatra, mas um ser humano assim, fora de série, com um senso de responsabilidade assustador. Ele só fazia mal para ele mesmo. Sim, E foi essa grande referência para mim em tudo, mesmo com, igual você citou do seu avô, mesmo com as fragilidades, que só faziam mal para ele. Mas foi um cara que, com toda essa adversidade, conseguiu me mostrar um caminho de senso de responsabilidade. Era um cara que tava lá no alcoolismo, mas cumpria as responsabilidades dele à risca. Acordava 4 horas da manhã para cortar o mamãozinho para minha avó tomar café, sabe? Lavava as roupas dele. Ele tinha sido militar quando mais novo. Então, assim, pô, cara, eu tô até tendo dificuldade de falar, porque é impressionante. Impressionante. legal. Mas Ah, a tá live é vendo? sua. Desculpa. Tá vendo? Tá vendo como que as histórias se conectam, mesmo a gente Sim. sem saber? Quando eu contei pro Gustavo que você seria nosso convidado, ele falou assim: quero fazer a live junto com o Edu. É um cara que eu Ah, é? admiro, é um cara que eu admiro. Ainda brinquei com você, né, Edu? Falei, nossa, a gente tem que usar, falar, porque senão se o Gustavo começa, ele não para, né? Tô me Edu, contendo, tô me contendo. tá, Não, tá. não me atiça, não. Hoje ele tá comportado, viu, Edu? Ele tá comportado. Edu, Sim. fala um pouquinho pra gente dos desafios do setor de serviços automotivos. Como que o Grupo Autoglass tem enfrentado todos esses desafios? Eu sei que a Maxpar, ela tem uma referência muito forte, investe muito em tecnologia, não tem inovação. Como tem sido ultimamente os anos do Grupo Autoglass? Sim. Olha, operar no mercado de serviços no Brasil não é fácil. Em primeiro lugar, porque, incrivelmente, assim, a gente vive num país que sofre muitas vezes com altas taxas de desemprego, mas contratar hoje no Brasil é uma coisa extremamente difícil. Então, prestar serviço já começa por aí, porque assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas, principalmente quando a gente fala de níveis onde você começa a ter uma questão de conhecimento maior, né? Cargos que não são tão operacionais. Além disso, a gente vive num país que ele é continental. Então, qualquer coisa que você pense hoje no mercado de seguros, por exemplo, você não consegue, eu quero ser um prestador de serviço para atuar só na região A ou na região B. Você tem que ter capacidade de atender todos os 700, são quantos municípios? Tem Minas Minas Gerais? 853. 853. 853 municípios de Minas Gerais e tem que conseguir atender do Iapoque ao Chuí. Fala aí, Gustavão, você conhece Aproveitando, já todos? abriu a lojinha em Divinópolis? Aproveitando. Ah, isso daí, a loja de Divinópolis é um caso sério, é um caso sério. Ó, e E a vem de E hoje Montes para mim, Claros? E a de Montes Montes a de Claros? Claros. Montes Claros também é outro caso sério. Mas vamos deixar isso para outra live, que esse assunto dá o que falar. Mas aí, ou seja, tem essa questão da dificuldade do tamanho, né, do país. E quando você pensa no mercado automotivo, o mercado automotivo ele é um mercado que ele está se transformando muito rápido. Você compara um carro 2024, o mesmo modelo, montadora modelo, com um carro 2010, estamos falando de 14 anos de diferença. A quantidade de tecnologia aportada nesse veículo ao longo desses 14 anos é uma coisa absurda. E o que a gente observa, que as indústrias vêm sinalizando, é que essa transformação ela vai se tornar cada vez mais rápida. Então, e aí, aliado a tudo isso, para a gente terminar de temperar essa salada, hoje em dia, assim, os consumidores estão mais exigentes, né? As pessoas estão mais preparadas, elas têm acesso à informação mais fácil, existem canais de comunicação hoje que dão voz ao consumidor de uma forma muito rápida. E aí, os grandes desafios nesse mercado é se manter atualizado. Isso é um desafio muito grande e a gente vem investindo muito nisso. Vocês sabem bem, a gente tem estruturas hoje que trabalham só pesquisando, trazendo novidade para dentro de casa. Ó, e quem não Você, conhece a estrutura da Max Power, vou te falar. É assim, de assustar. Eu fui 2 vezes, quero ir mais umas 10 ainda, porque eu não conheci 10%. é isso aí. A gente também investe muito em capacitação. Então, assim, o primeiro tópico que eu falei são pessoas.
E aí eu acho que você ter pessoas treinadas, capazes, é, cientes do propósito da função delas, né, do papel, responsabilidade, é fundamental para isso. E, obviamente, precisa ter processos. Então, quando a gente pensa num país é, continental, você tem que ter boa logística. Então, hoje a gente também trabalha muito forte em conseguir ter as peças certas nos lugares certos, pensando nos serviços em que não envolvem peças, é você ter uma boa rede com pessoas capacitadas, um sistema que faça com que eles recebam os processos, os atendimentos, né, de uma forma clara, que eles saibam claramente o passo a passo que eles têm que cumprir. Então, assim, hoje não diria que existe um ponto que faz com que, por exemplo, a Maxpar consiga se destacar como uma empresa de serviços no mercado automotivo. Eu diria para você que são vários pequenos pontos. É o cuidado com os detalhes que fazem toda a diferença. E é em cima disso que a gente trabalha. Paty, Gustavo, a gente tem uma preocupação muito grande. E é muito comum a gente ver isso em PowerPoint, em muitas vezes parede de empresa, tem uma preocupação muito grande com as pessoas. Pessoas para a gente é um foco muito grande, assim, de cuidar do nosso colaborador, capacitar nosso colaborador, porque se nosso colaborador não estiver feliz, como ele vai conseguir atender bem o outro? A gente conheceu, teve o privilégio, né, Gustavo, de conhecer a estrutura do Grupo Autoglass. Gente, e eu falo para vocês que é uma coisa impressionante. É um orgulho para o nosso país ter uma empresa deste porte. Uma empresa 100% brasileira, não é, Edu? 100% brasileira. Ô, Edu, me fala aqui. Agora sim, só nós dois aqui, um no ouvido, não fala para ninguém, não. Me conta qual que é a sua... Assim, olhando para trás, Sim. o que você... quais os seus valores, esses que foram plantados lá atrás, que como você, eu também defendo a mesma coisa, que não são negociáveis, que fizeram você, uma pessoa que começou lá colocando para-brisa, ao longo de uma jornada dentro da empresa, se tornar vice-presidente. O que você acha? Quais as valências que fizeram o Eduardo alçar essa jornada com a competência que todo mundo sabe, mas eu quero saber qual a sua autoavaliação que te fez nessa jornada chegar nessa posição atual de destaque e com muita propriedade, com Muita muitos valores que você tem. autoridade. Isso. Me fala o que você enxerga de você mesmo. Olha para cá. São quantos anos de Autoglass já? São 24. Nossa, muito tempo. Eu não Uma consigo vida. entender esse cara. Esse cara não envelhece. Começou com 14 anos, trabalhou, rodou o mundo inteiro, chegou nos 18, 24 de Autoglass. O tempo não passa. E tá com essa Conta esse segredo, carinha. mais esse segredo. Ah, não, isso aqui são os photoshops aqui da plataforma, não tá assim mais não. Bom, eu vou destacar 3 coisas, tá? Que eu acredito que fizeram muita diferença na minha jornada e é o que eu tento passar para as pessoas que de alguma forma eu mentoro. A primeira é coragem. Então, assim, eu nunca tive medo de desafios, eu sempre acreditei em mim e muitas vezes me joguei assim mesmo. Fui para desbravar e confiei que eu poderia ser capaz de aprender e desenvolver. Então, assim, coragem, dedicação, eu diria para vocês que é a primeira. A segunda, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito na educação. Então, eu sempre busquei o conhecimento. Dentro do que me foi possível, aonde eu tive a oportunidade de ter acesso, eu até hoje me preocupo muito em me manter atualizado, em estar buscando coisas novas, assim, eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é se acomodar, né? Porque o sucesso, ao fim e ao cabo, ele não é um lugar que a gente chega, ele é uma estrada. Se a gente não se mantiver ali atualizado, atento, a gente vai sair dessa estrada e vai perder o sucesso. Então, eu sempre, nas oportunidades que tive, a primeira vez que eu consegui ter um salário que me permitisse gastar alguma coisa comigo, ao invés de eu comprar um carro ou um objeto qualquer, eu fui pagar minha faculdade. Porque eu sabia que era só
aquilo que poderia transformar minha vida numa vida melhor. Então, a segunda é isso, assim, buscar informação, buscar conhecimento, com certeza absoluta é uma alavanca de crescimento. E a terceira, e não menos importante, Gustavo e Fernandinha, é a capacidade de você se atualizar. Esse Eduardo que está conversando com vocês aqui hoje, ele não será o mesmo de amanhã. E daqui a uma semana, e daqui a um mês, e não é o mesmo de do mês passado, e não é o mesmo de 5 anos atrás, nem 10 anos atrás. As pessoas elas precisam estar sempre se autoavaliando, se ajustando, né, se adequando, porque as coisas mudam muito rápido. As relações mudam, o mercado muda, as necessidades mudam. Então a gente precisa se adaptar ao que é mais novo, ao que está se demandando agora. Então, a sua pergunta é, eu tenho 24 anos trabalhando no setor, na Autoglass, porém são 24 anos que eu fui diversas pessoas, assim, eu vim evoluindo ao longo do tempo, construindo meu próprio PDI, né, meu programa de desenvolvimento, e fui buscando me capacitar, me adaptar. Então, com certeza absoluta, esses 3 tópicos, assim, são juntos, né? Eles não existe receita de bolos, mas assim, é um caminho que quem seguir, com certeza absoluta, vai traçar um caminho de crescimento. Tô anotando, hein? Tô anotando. Enquanto você fala, eu tô anotando. O Edu, Tô anotando. você é muito admirado, viu? Por todos nós, pode ter certeza disso. Tem sido uma delícia. Os comentários, tá todo mundo comentando aqui na live. Eu tô vendo elogiando. Que aula, Deus abençoe, ilumine imensamente sua Tem vida, até Eduardo. careca na live aí, ó. Eu tô vendo. O Lívio entrou, tá aí, Eu ó. vi. A gente... Você é uma pessoa muito admirada. Ô, Edu, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Já que nós entramos em Maxpar, Autoglass, e quando a gente tem a experiência de visitar a infraestrutura de vocês, na realidade é uma grande experiência, né? Porque o cuidado nos detalhes que vocês têm na acolhida que vocês tiveram conosco, parte da diretoria executiva do sindicato e os embaixadores, foi algo inesquecível para todos nós. E você sabe, porque eu tenho certeza que foi inesquecível para vocês também, houve uma conexão muito legal, a gente divertiu, a gente dançou, a gente confraternizou e a gente se relacionou muito bem. Eu queria só um detalhe. Aí a gente sai daí extremamente encantado com todos os processos, com a infraestrutura, com a maior empresa de logística de autopeças da América Latina. Tem aquele... Adorei dirigir o carrinho, da próxima vez eu quero dirigir de novo. Eu nem sei se você sabia, mas eu dirigi, viu? Eu tô sabendo. Aquele carrinho é uma delícia de dirigir. Quero O negócio você não pode nem encostar no acelerador. Você não pode encostar no acelerador quem voa. Mas olha só, agora brincando. A infraestrutura é admirável, a gente sai dali daquela forma. Mas eu tenho percebido alguns detalhes, e eu acho que é um momento bom da gente explorá-los, assim, nesse sentido profissional. Eu sinto que, assim, nós temos muito a falar com a sociedade, não só lá na ponta com o consumidor, dessa quantidade de produtos e serviços, principalmente serviços muito bons para serem entregues, porque muito pouca gente conhece lá na ponta. E a gente, na distribuição, nós corretores de seguros, também temos muita fragilidade de conhecimento, de detalhamento, que eu quero dizer. Por exemplo, tem corretores de seguros distribuindo, eu tenho produto aqui, martelinho, lataria, suspensão, etc. Mas muitos desses profissionais da distribuição, eles sabem que o produto é bom, mas eles conhecem pouco das minúcias. Sim. Então eu queria aqui te fazer uma provocação e até um pedido que eu acho importante, porque eu estou sentindo isso nessa comunicação com os corretores. Vamos explorar um pouco algumas ações assim de instrução, a gente nós juntos, porque tem alguns detalhes, por exemplo, você tem a cobertura lá de lataria. Não, determinada cobertura só pode ser acionada a partir de um nível de profundidade da pintura. Esses detalhes que eu estou querendo dizer. Sim. Então, assim, tem muita gente que vende porque sabe que é bom, mas a gente está, às vezes, mal preparado para fazer essa distribuição. Eu acho que a gente precisa de fazer mais. E eu queria aqui te fazer um convite. Claro. Como o Jornal do Sincor foi lançado ontem, eu queria separar uma página especial para a Maxpar,
na primeira edição e em todas as edições, uma página da Maxpar, para que a gente pudesse fazer. E aí a gente conversa depois da live aqui. Vou fazer coisa de. Não posso falar o que eu vou fazer para você, porque senão vai me dar problema lá fora. Então vai ter que ser uma conversa no telefone. Então, assim, eu queria separar um espaço para a gente aproveitar essas comunicações do site, das redes sociais, mas principalmente o jornal, que ele vem agora com uma pegada nova, tem muitos anos que não tinha jornal em Minas Gerais. Vai retomar agora a partir de agosto. Então a gente quer fazer uma coisa assim, que o corretor e que a sociedade, por quê? Nós vamos ter, em primeira mão, nós vamos ter o jornal digital, mas nós também teremos tiragem mínima de impressões, por quê? Porque nós queremos levar para a associação comercial, para a FIENG, para a federação, para todas as infraestruturas, para as oficinas, para tudo. A gente quer comunicar com diretorias, com entidades, com órgãos, com prefeituras, com o governo, o que o mercado de seguros está fazendo para a sociedade. E nós queremos fazer assim uma forma de comunicar onde a gente aproveite aquela leitura para que a gente leve conhecimento e a sociedade saiba também o que está comprando. Ah, eu tenho aqui na minha pólice lanternagem e pintura. O que é isso? Lataria e pintura. Para-choque. Eu estou falando o seguinte, eu quero provocar você, ou nós nos provocarmos, para a gente poder ajudar a instruir. Porque eu sei que todo mundo sabe que é bom, mas nem todo mundo sabe o que é. Como está vendendo, as situações de uso, o que deve ser feito, em que situação que pode se utilizar. Então, assim, eu estou falando porque eu me preparei antes da live, eu ouvi um pouco os corretores, eu liguei para muita gente, líderes regionais, e eu quis entender. Ah, Gustavo, eu sei que o negócio é legal, mas aqui os corretores da região estão reclamando porque determinada profundidade da pintura tem que atingir um objetivo. Então, ou seja, nós precisamos de depurar essas informações e ajudar. Sim. Entendeu? Até porque, Gustavo, assim, tem muitas pessoas que se confundem, né? Porque quando a gente fala desses produtos, assim, tem vários produtos diferentes sendo comercializados no mercado e aí muitas vezes a pessoa tem uma experiência com um e aí ela transfere aquilo para todos os outros. É isso. E não é assim mais, assim, hoje nós temos soluções, tipo solução essa de lataria e pintura. Sem sombra de dúvida, a solução da Maxpar é a mais completa do mercado, ela não tem esse tipo de limite, ela está limitada a um valor de mão de obra, então, independente do tipo de dano, vai ter um reparo, entendeu? Para roda, pneu e suspensão também é a mesma coisa. E eu acho muito legal sua provocação. A gente já teve conversas nesse sentido, assim, o que eu acredito, Gustavo, a gente fala muito sobre fortalecer o papel do corretor, o trabalho de toda a indústria dos seguros, né? E isso só vai acontecer se todo mundo se juntar. O trabalho feito pelos sindicatos, né? Pelo Sincos, o caso de Minas Gerais, cara, vocês estão de parabéns. É exemplo. Eu tenho um orgulho do que vocês fazem. Eu conversei sobre isso com a Fernandinha em Brasília. A gente sentou para tomar café e foi uma conversa super agradável. A Paty estava na mesa também. Sempre. Mesmo. É isso. Assim, essa transformação, ela passa por essa questão da educação, da gente levar conhecimento para o corretor tem que estar preparado para falar com o segurado e ele ter propriedade para falar do que ele vende, o que está disponível no mercado, quais são as melhores soluções. Tem soluções que são um pouco mais baratas e elas têm mais limitação, tem soluções que são um pouco mais caras, mas são mais completas. Vai ter cliente para tudo, gente. Se o corretor estiver preparado, ele vai vender a coisa certa. E essa ampla divulgação é importante, né, Gustavo? É isso que vai acontecer. A equipe de vocês está muito bem preparada, o corretor precisa estar instruído para poder replicar para os clientes tudo que a Maxpar tem para oferecer, né? Olha aqui, ó, eu ando com a minha colinha aí, ó, viu? Para vender. Vê aqui que é alguém preparada? Eu não tenho colinha não, porque se eu tiver colinha eu vou ter que usar óculos, vai ser um problema. Meu Deus. E os corretores têm elogiado, Edu, eu conversei com alguns aqui na minha região, têm elogiado o trabalho que a sua equipe tem feito de treinamento para os corretores. A Ju, o pessoal já comentou aqui, fizeram um treinamento essa semana, top, obrigada, não sei o quê. A Ju é show, hein? A Ju é show mesmo.
ágil, todo mundo elogiando, que eles têm feito muitos treinamentos para interagir com o corretor, repassar as informações corretas e poder vender com propriedade. Exatamente. Exatamente. É isso, esse trabalho que a gente faz, né, de ensinar, a gente tem feito coisas com a Escola Nacional de Seguros também, é um trabalho pro mercado. A gente não está lá trabalhando só para a Maxpar, a gente está indo lá falar para o corretor a importância de vender o serviço de assistência. Acaba sendo uma troca, óbvio, né, porque a gente aprende muito com os corretores. Assim, muitas coisas, Gustavo, muitas coisas que a gente leva para dentro de casa, a gente tira das conversas com os corretores de seguros. Assim. A cada oportunidade de contato é uma enxurrada de sugestões, de ideias. O mercado é uma coisa impressionante, como as pessoas pensam em inovações, elas querem construir, elas querem fazer coisas. É uma questão que muitas vezes você fala assim, cara, outro dia eu até brinquei, eu estava na mesa com amigos corretores, e eu falei para eles assim, olha, a gente está aqui 2 horas conversando, a gente, sei lá, listou umas 5, 10 ideias. Falei, se a gente não parar, a gente vai conseguir cumprir tudo que a gente quer fazer nessa vida, porque é tanta coisa. E é legal ver isso, cara, assim, as pessoas querendo produzir, construir, né? É uma outra mentalidade, as coisas estão mudando. Isso tá fazendo a nossa indústria mais forte. Posso te botar numa fria? Você permite? Pode, claro. Olha, eu acho que você vai arrepender. Não, eu te fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta quando a gente conversou pessoalmente, no nosso último encontro presencial, falando dos excelentes produtos que a Maxpar tem e que todos estão atrelados à apólice de seguros. Quando é que a gente vai ter oportunidade de distribuir alguns produtos desses diretamente ao consumidor, sendo que, às vezes, algum contrato não atenda o cliente? Olha só, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de alusão, porque o que acontece é o seguinte, nós temos excelentes companhias de seguros no mercado, excelentes produtos, mas tem casos específicos onde um determinado veículo ele não tem acolhida no mercado regulamentado. Sim. E a pessoa entende que esse produto é uma solução maravilhosa para que ela tenha no dia a dia. Então, assim, já te demandei isso, você já sabe, se você não quiser responder. Gente, se ele não responder, é um direito dele, mas eu já fiz isso algumas vezes e vou provocando publicamente. É porque a gente quer que, como vocês têm soluções maravilhosas para o consumidor final e o corretor de seguros trabalha para a sociedade, em casos onde a gente não consiga distribuir através do contrato de seguro, a gente possibilite a venda da solução Maxpar diretamente para o cliente. Responda se quiser. Não, então, você sabe, Gustavo, você provocou esse assunto comigo já tem um tempo. Já, eu provoco mesmo. Você sabe que hoje eu provoco mais ainda. Exatamente, essa pergunta tem sido mais recorrente. E outro dia eu ouvi isso de um colega de mercado, que foi uma coisa que faz muito sentido. Ele falou, Eduardo, hoje o mercado de seguros, ele atende 1/3 da frota circulante no Brasil, pensando em automóvel, tá? Não chega a 1/3, não, quase 1/3. Quase 1/3. Existem 2/3 que não estão protegidos. Ele me fez essa provocação. Você já parou para pensar que o serviço de assistência pode ser uma maneira dessas pessoas que não têm seguro ingressar no mercado? Pode ser o primeiro contato dela com um tipo de serviço. O mercado. Exatamente, para a partir daí... degustar. Exatamente. E eu te diria o seguinte, Gustavo, assim, isso é algo que está no nosso radar, óbvio, a gente está olhando para isso. A gente não tem interesse em criar conflitos de canais, né? As companhias de seguros, juntamente com os corretores, né? Elas é que fazem nosso negócio acontecer, mas eu acredito que existem maneiras da gente conseguir criar produtos e soluções para que a gente possa atender esse cliente que hoje não tem nada. Então, eu acredito que esse seja um caminho. Isso não é algo que a Maxpar vai estar inovando, porque já é uma prática. Tem várias empresas que trabalham com oferta de serviços de assistência de forma... Mas nenhuma do nível da Maxpar. Exatamente. Nível da Maxpar. Eu acho que no padrão Maxpar de excelência, eu acho que a gente vai conseguir construir algo diferente. E pode ter certeza absoluta, é algo que a gente está olhando e que a gente vai tentar encontrar uma maneira de disponibilizar sem conflitar, sem criar grandes problemas.
cliente do mercado de seguros que compra pela seguradora, ele vai ter o produto lá. E o cliente que não está consumindo seguro hoje, nós vamos tentar trazer ele para esse mercado via Maxpar. É uma forma Excelente. de inserir ele no nosso segmento. É uma porta de entrada. Eu estou aqui, Fernando, de um segundo. Eu só queria pedir Ah, desculpa para deixar claro. Eu não estou aqui combatendo o produto tradicional seguro, muito antes pelo contrário. Quem me conhece sabe o quanto eu sou um defensor de inserção de proteção na sociedade. E a maior forma de degustação, seja no seguro de automóvel ou principalmente no seguro residencial, é assistência 24 horas. E os serviços da Maxpar dão a oportunidade da sociedade viver a experiência de algo que eles não vivem. Opa, peraí, que negócio legal, eu quero fazer o seguro. É uma forma de entrar, Sim. simplesmente isso. Eu não estou aqui uma defendendo porta que de a gente entrada. venda sem seguradora, não é isso. É, de Muito antes pelo contrário, maneira alguma. seguradora são os meus melhores amigos da face da terra. Sim, Ô, sim. Edu, deixa eu só voltar um pouquinho. O Uhum. Matheus, nosso embaixador lá da cidade de Hum, Extrema, ele está aqui na live, e ele fez um comentário tão legal que eu li aqui, eu queria falar para você. O legal. mercado é bem dinâmico e, como disse, o maior desafio é justamente formar boas lideranças. Como que é dentro da Maxpar? Eu sei que vocês têm uma escola corporativa, a formação desses novos gestores. Eu te digo isso porque o projeto Embaixadores, além da gente representar os corretores de seguros, é um projeto que nasceu para a formação de novas lideranças do mercado. A Sim. gente precisa inovar, a gente precisa oxigenar as pessoas que estão aqui dentro trabalhando. Por isso que eu acho que o Sincor Minas Gerais tem tido tanto sucesso e êxito nessa formação. A gente está sempre estudando, aprendendo, criando, fazendo network, relações com novas companhias. A gente faz muita troca com o Gustavo, com os outros embaixadores. Os conflitos que eu vivo aqui na minha região não são os mesmos que o Matheus vive lá. Então, eu queria saber, dentro do Grupo Maxpar, do Grupo Autoglass, como que vocês fazem para formar novos gestores e boas lideranças? Assim, não é muito diferente do que vocês estão fazendo, né? Primeiramente, acho que obviamente você precisa dar a oportunidade para as pessoas e quando você pensa em novas lideranças, você precisa pensar sempre em sucessão. Então, a gente dentro do grupo, a gente pensa muito nisso. Cara, assim, ninguém pode perpetuar numa determinada posição, ser dono daquilo. Pelo contrário, a gente tem que ter sempre o desafio de formar sucessores, e formar sucessores é delegar, formar sucessores é ceder espaço, formar sucessores é ceder protagonismo, e isso é uma mentalidade importante que tem que ter para que novas lideranças apareçam. E aí, Gustavo, tá amando essa live, né, Gu? e não estava combinado, hein? Não estava combinado. Não, mas Não, na não, realidade isso é simbiose. Ô, gente, É desculpa, verdade. mas eu tenho que falar uma única coisa. Os grandes líderes formam novos líderes. é Essa é a isso, essência da liderança. é isso, é isso. Verdade. E aí eu acho que a gente vai voltar para o mesmo tema que é capacitar, Fernandinho. Assim, não adianta nada. O Gustavo, por exemplo, hoje ele é uma referência, uma liderança dentro do sindicato em Minas Gerais. Ah, eu quero colocar alguém no meu lugar, ele simplesmente pegar a chave, entregar para a pessoa, virar as costas e ir embora. O processo de construção de sucessão, ele envolve mentoria, certo? Que é você muitas vezes ensinar, fazer junto, você está próximo para poder apoiar, mas estar próximo não é fazer pela pessoa, é orientar. Então, o mentor ele tem que ter esse discernimento que sempre que ele for procurado, se ele for lá e resolver o problema ou ele tratar para a pessoa, ele não está ensinando, está criando uma muleta. Então, ele tem que fazer Verdade. as perguntas certas e fazer com que a pessoa chegue nas respostas. E aí, a mentoria é um passo extremamente importante. A capacitação, então você tem que investir no desenvolvimento, e é um pouco do que a gente está fazendo aqui, a gente está compartilhando conhecimento, isso é capacitar. Nós estamos trocando aqui experiências, isso é capacitação. E aí dentro do mundo corporativo, você acaba muitas vezes criando métricas para avaliar desempenho. Então, essa é uma outra forma também de você... Porque uma grande dificuldade que existe no mundo corporativo, quando você não tem métrica, a pessoa fica sem consciência se ela está indo bem ou ela está indo mal.
Entendeu? Então, assim, olha, eu fui eleito aqui, uma liderança nova, estou desempenhando o meu trabalho, estou construindo minhas tarefas, mas como eu consigo saber se eu estou indo no caminho certo ou se não estou indo no caminho certo? Se eu estou desempenhando bem ou desempenhando mal? Então, a pessoa precisa ter esse feedback de como está o trabalho dela, para que ela possa ir corrigindo a rota, se ajustando, evoluindo, melhorando, e assim ela vai aprendendo e vai crescendo. Então, mais uma vez, 3 pontos, assim, construir sucessão. Então, a liderança que tá Olha na lá, ele linha tá de... com a colinha Ele dele tá também, também. Olha ele tá lá a também. colinha dele. Ele é terrível. A gente tem que... Nosso grande desafio é se tornar inútil para as lideranças que nós estamos desenvolvendo. Então, esse é um. O segundo, tem que investir em conhecimento, tem que investir em capacitação. E aí eu faço uma provocação aqui, que eu sempre digo para as pessoas. Eu tive uma experiência espetacular. Essa você vai gostar, Gustavo. No meu primeiro período de faculdade, eu fui estudar administração, técnica geral de administração. E aí o professor chegou na sala, a sala tinha 50 alunos. Falou assim: quem aqui é líder? 3 pessoas levantaram a mão, 47 não. Quem aqui gostaria de ser um líder? 47 levantaram a mão. Porque todo mundo queria ser líder. Todo mundo que ingressou na faculdade de administração tinha um objetivo em algum momento ocupar a liderança. E aí ele fez uma pergunta que foi: o que você precisa fazer para ser um líder? E aí vieram dezenas e dezenas de respostas diferentes. Mas nenhuma foi a resposta que ele queria ouvir. Ele falou o seguinte: para você se tornar um líder, você precisa começar a se comportar e agir como um agora. Então, Verdade. observe como a sua referência de liderança trata as pessoas, como ela cuida da rede social dela, como ela se veste, como ela se comporta no meio corporativo, como ela resolve problemas, como ela elogia, como ela cobra. Essa constrói uma referência para você e começa a agir como liderança A agora. praticar agora. Exato, porque você não precisa ter a patente para ser um líder. E aí, uma das coisas super importantes dentro desse processo de construção de liderança, quando a gente pensa em liderança, muitas vezes a gente pensa em referência. Quando você é referência para alguém, você está ocupando um papel de líder, sem crachá. Então, quando você se preocupa em se especializar em algum determinado assunto e você se abre a compartilhar seu conhecimento com as pessoas, naquele momento você já está exercendo um papel de liderança. A gente tem aqui um exemplo muito legal de liderança. O Gustavo é um cara assim que todo mundo admira, eu admiro, todo mundo admira. E ele é um exemplo para todos nós. Carisma, ele é um servidor, é um cara que está sempre disposto a ajudar. Ele tem uma característica que eu admiro muito, assim. Eu nunca vi o Gustavo abatido, nunca vi ele para baixo. Ele é um cara que transmite energia, transmite confiança, transmite otimismo. Ele é um motivador. Ser líder é isso. Então, indiretamente, ele lidera todo mundo. Ele não precisa estar na posição de presidente do sindicato ou da empresa A ou da empresa B para ser uma liderança. Ele é um líder nato pelo comportamento dele, pelo agir dele. E ele sempre vai ser essa liderança para todos nós, entendeu? Então, assim, a gente aqui passa por coisas, está falando de coisas, né, que elas parecem ser muito simples, mas elas envolvem muita dedicação, muito esforço, mudança de comportamento. É complicado isso. Assim, você saber conciliar, que é uma coisa super importante também no papel da liderança, ponderar. Muitas vezes nós temos opiniões sobre determinados assuntos, mas quando você está no papel de líder, você tem que saber mediar, tem que saber ouvir. Ouvir é uma coisa importantíssima. Às vezes a gente se deixa levar por um ponto de vista, mas você tem que ter o bom senso de falar assim: não, mas eu tenho que ouvir o outro lado, eu tenho que entender o que está... essa questão sobre outra ótica, para você tentar construir um panorama um pouco mais amplo e a partir daí você conseguir contribuir, ajudar, dar algum tipo de direcionamento. Então a gente está falando aqui de muitas coisas que muitas vezes a gente pode praticar dentro da nossa própria casa, com a nossa família, né? A gente falou aqui de filhos,
ambiente social com os nossos amigos. Eu, por um tempo, assim, eu tive muita participação na igreja, né? Minha família é muito católica, então coordenei grupo de jovens e Você atuei foi na igreja. coroinha? Não, não, mas meu filho é. Mas eu trabalhei em grupo que legal. trabalhei em grupo de jovens e tal. E assim, cara, a igreja é uma empresa, assim, você lida ali com opiniões distintas, pontos de vista distintos, participei de JC, trabalhei, fiz, Olha etc. lá, o livro tá falando. Exatamente. E foi uma grande escola para mim, aquilo, entendeu? Assim, em saber conciliar. Porque senão você vai toda hora pro conflito, e quando você vai pro conflito, você não constrói, você destrói. Entendeu? Então, ser um Ô, conciliador é um grande papel nosso. Gente, que Edu, duas coisas. privilégio estar aqui, gente. Que delícia, que delícia. Muito Deixa eu só obrigada, te viu, agradecer. gente? Deixa eu só te agradecer pelas citações da minha pessoa aí, assim, do fundo do meu coração, que eu queria te agradecer o que você falou a meu respeito aí. Para mim é um grande privilégio ouvir de uma pessoa que para mim é uma referência, mas você tocou num ponto fundamental aí, quando você falou da igreja, quando você falou da fé, cada um tem a sua, a gente tem que Sim, respeitar todas, mas eu acho que o maior exemplo de liderança que a gente tem está dentro da própria igreja. Verdade. Cara, verdade. É Jesus Cristo verdade. passou por aqui e para mim, é o maior exemplo de liderança que eu tenho na minha vida. Se eu pudesse ser 0,000001 Nossa Senhora. em valores do que Jesus Cristo foi na face da terra, eu terei feito muito. Então, assim, nós temos um líder que é exemplo para todo mundo, todo dia, toda hora, independente da nossa fé. Foi Jesus Cristo. Então, cara, se você me citou como um exemplo de liderança desse tamanhozinho, eu já sou feliz pro resto da minha vida. Você é um exemplo para mim. Ah, mas se orgulhe, cara. Você é um grande Vocês cara. dois. Vocês dois são pessoas admiradas pelo mercado, seja pela postura que essa, né, que o Edu citou, pelo comportamento, pela mentalidade, pela generosidade. Porque tem muito líder egocêntrico, né, que às vezes se faz de líder e na verdade não é. E o que o Sincor Minas Gerais faz hoje, com essa formação de novas lideranças, a gente deve muito ao Gustavo. O Gustavo que tem que semeado essa mentalidade, essa cultura da gente prosperar, da gente dar espaço para o outro, protagonismo para o corretor de seguros. Não é, Mas, Gu? ô Nanda, ô Fernandinha, mas aí é o seguinte, eu até entendo, concordo com o que você falou e que o Edu falou aí, a questão da gente, a liderança de momento, a única coisa que ela tem que fazer é permitir, é dar consentimento, é dar o espaço para que outros também atuem. Então, assim, isso não serviria de nada se eu não tivesse cercado de muita gente boa. Porque eu poderia dar muito espaço. Acontece, às vezes, de bons líderes estarem cercados de pessoas que não querem ocupar esse espaço, que é muito comum na sociedade. O líder está ali, doido para passar o bastão, e outras pessoas não querem se desenvolver, mesmo com a inspiração de uma grande liderança. Então, assim, eu acho que é uma conexão de muitas peças. Eu sou uma pessoa que cedo esse espaço e tem muita gente boa. Você é uma delas. Obrigada. Você é um futuro ou uma futura presidente do Sincor. Em algum momento, se você quiser, porque valores para isso você tem, eu já te falei. Então, assim, mas por quê? Porque a gente permite o espaço, igual os embaixadores, são quantos? Todos têm o mesmo espaço. Alguns ocupam aquele espaço, outros não. Igual a diretoria do sindicato. Vou dar um exemplo do Moisés, quando eu convidei ele a participar da diretoria. Ele chegou para mim, vou aceitar, mas vou ficar no meu cantinho ali assistindo. Na primeira semana ele estava fazendo a live. Então é o Ah, seguinte, o fato de sermos lideranças que permitem que outras pessoas ocupem espaço tem que ser autêntico, a gente tem que permitir de verdade, porque muita gente que se diz líder fala, o espaço está aberto. Na hora que você tenta ocupar aquele espaço, você vê que é um tá. espaço monitorado. Não é só espaço, é espaço com autonomia, deixando cada um desenvolver as suas valências. Então, isso eu tenho a gratidão de Deus me dar essa sabedoria, de eu conseguir passar ela adiante, mas eu sou cercado de gente boa, assim como o Edu lá na Max Com Park, que tem pessoas certeza. Cara, fabulosas do lado dele. eu sou um privilegiado, assim, porque eu tenho um time
que eu admiro muito, assim, obviamente, né? São pessoas que de alguma forma eu escolhi, mas assim, eu acho que o que mais importante, que eu mais valorizo com o meu time, tirando todo o talento que ele tem, que é uma coisa fantástica, é a relação de confiança que a gente constrói, entendeu? Assim, eu me orgulho bastante assim, da parceria que nós construímos, nós temos. A gente se ajuda, se cobra. Isso não significa que quando tem que cobrar, a gente cobra. Quando as coisas não estão boas, elas não estão boas. Mas tá todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo lugar, mirando o mesmo propósito. E dentro de casa a gente se ajuda e faz as coisas acontecer, entendeu? Então essa relação para mim é o que mais me dá orgulho, assim, me dá prazer em trabalhar todos os dias. Eu trabalho com pessoas que eu gosto, que eu confio e que eu admiro principalmente. Gente, tá acabando. Ó, a pior coisa dessa live, sabe o que que é? Não é ela chegar ao fim. É ela chegar ao fim e eu não poder dar um abraço nos vocês dois. Ah, é verdade. Não, assim, É verdade. eu falo do fundo do meu coração. Porque quando a gente desenvolve um diálogo assim tão amável, Verdadeiro. tão caloroso, tão humano, cara, eu sinto falta de um abraço. Então, assim, eu É tô precisando verdade. muito de abraçar. Precisando muito de abraçar. Chama a Regina Ó, aí pra te dar um abraço. não é esse tipo de só esse abraço aqui agora, não. Eu tô falando o seguinte, é porque a gente ouve tanta coisa boa de pessoas que você admira e ama muito, e assim, que o abraço é algo que faz falta no final dessa conversa, sabe? Sim. Então, assim, sintam-se abraçados, mas a próxima vez que eu encontrar vocês dois, vocês podem preparar que eu vou sufocar de tanto abraçar. Eu vou isso cobrar esse mesmo. abraço. E assim, Pode a gente cobrar tem, mesmo. a gente também tem que fazer um destaque aqui, né, Fernandinho, e Gustavo, que, cara, graças à tecnologia, olha, a gente tá cada um num canto, né? E a Tá gente pode estar aqui mesmo. conversando e tem pessoas do Brasil inteiro assistindo a Tem, gente. não, e tá todo mundo comentando aqui, gente, tá uma Cara, delícia. delícia de Ó, papo. eu tô igual o Cid Moreira, camisa social, bermuda e chinelo. E ninguém vai saber se é verdade ou não. Ai, É. meu Deus. Gustavo, obrigada. Edu, obrigada. Quero que vocês deixem uma mensagem final aí, pra gente não estender demais, porque senão a gente ficaria aqui, ó. O pessoal tem gostado, tem comentado muito. A gente teve muitos comentários aqui. Que legal, que delícia. Quem quer começar pra gente finalizar? Eu vou começar. Vou deixar o Edu fechar. O Edu, você Tá, então vai fecha aí a você. live. Então vai você. Eu queria só te agradecer do fundo do coração e vou repetir. Você é uma das pessoas mais profissionais e humanas que eu conheci na minha vida. Você é um Obrigado. grande exemplo a ser seguido. Espero que eu consiga extrair todas as suas qualidades e praticar na minha vida. Muito obrigado. 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 Gente, eu queria Edu. concluir aqui, fechar. Acho que a Fernandinha, você quer falar, Fernandinha? Não, não Ou quero eu. ouvir você primeiro. É, primeiro agradecendo, assim, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Quando a Fernanda me ligou para falar, ela falou, eu queria te convidar. Eu falei, olha só, Fernanda, você não me convida, né? Uma O que você faz convocação, né? exatamente, não tem como dizer não para vocês. Até porque eu estou adorando esse momento todo que a gente está vivendo aqui, está sendo uma delícia. São pessoas que eu gosto, tenho um carinho muito grande e tenho também uma admiração muito grande. Eu bato palmas pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, gente. Assim, eu sou testemunha do quanto de dedicação, amor, esforço. Eu sei que não é fácil. Eu tenho noção das lutas que vocês compram, vocês e todos os embaixadores aí. Mas eu queria fazer um pedido aqui para vocês, se vocês puderem, não desistam. Não desistam da luta. Isso que vocês estão fazendo é muito importante para o nosso mercado. A gente precisa continuar esse trabalho, ele não pode acabar. A gente não consegue mudar as coisas em 6 meses, nem 1 ano ou 2. Isso é uma jornada longuíssima, mas a semente que vocês estão plantando, ela com certeza absoluta dará muitos frutos no futuro. O processo que vocês estão construindo é um processo de construção de liderança. Tem muita gente
nesse grupo com um potencial absurdo, está todo mundo muito empenhado, trabalhando e construindo e fortificando um mercado que está carente de pessoas que trabalhem assim. Enquanto cada um não entender que cada um correr atrás do seu não resolve, se a gente não seguir o exemplo de vocês, assim, eu tenho tentado conduzir o trabalho da Maxpar nessa mesma linha, assim, em trabalhar pro mercado, numa construção da importância do corretor de seguros, da importância do serviço de assistência, da importância do segurado em contratar a proteção para o bem dele. Isso ele não está pensando só nele, está pensando no próximo também. Tá? Uma questão de responsabilidade social isso. Então, se a gente não seguir juntos, fortes, unidos para isso, as coisas não vão mudar. E eu queria deixar esse pedido aqui para vocês dois, porque eu estou olhando aqui o presente e estou olhando o futuro. Não desistam. Não desistam. A gente vai seguir juntos, não será fácil, mas tudo isso que a gente está fazendo, no final, vai fazer diferença na vida de algumas pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Toda vez que eu estou envolvida com os projetos do Sincor Minas Gerais, eu sempre fico muito feliz e muito empolgada. E eu quase não me emociono, porque é tanta felicidade. E agora eu tô aqui, ó, muito emocionada. Emocionada de verdade, viu, Eduardo? Você é uma referência, Gustavo também é uma referência. Dois homens, assim, espetaculares, de um coração super generoso. É um privilégio estar aqui, uma honra estar aqui. O que a gente aprende todos os dias aqui, pode ter certeza, a gente é Max parceiro, missão dada é missão cumprida, a gente não vai desistir, porque a gente acredita muito que a gente pode mudar muita coisa. E a gente juntos, a gente tem certeza que a gente é mais forte. É isso aí, gente. É verdade? Ó, Max Parceria. Eu só vou aceitar a Max Parceria se a gente voltar lá no centro de distribuição depois, né, Gustavo? Para fazer outra experiência Max Par. Vamos fazer muitas mais, amigos. Se Deus nos permitir, Ele vai nos permitir. Nós vamos fazer uma experiência diferente ano que vem. Ano que vem, a turma da Max Par vai ser convidada para vir a Minas Gerais. Nós vamos levar vocês para passar alguns dias numa cidade histórica. Guarda na agenda aí. Maravilhoso. Vamos sim. Gente, beijo, senão a gente fica aqui rendendo, o assunto tá bom demais, senão a gente não para. Com Deus. Próxima live daqui 15 dias, viu, gente? Beijo, Gu. Beijo, agora, Edu. Obrigada. Agora vai subir os créditos, assim, ó, subir os créditos. Todo mundo, ó. Beijo. Valeu. Beijo, tchau, gente. Tchau. Eu te ligo amanhã, Edu, para falar do jornal. Beijo. Vamos sim. Valeu, tchau. Tchau, gente. Com Deus.